Patá, deixa eu aproveitar, então, que você está aqui. Rodrigo Patá é ex-aluno aqui da FGV, é analista de projetos da MindMiners, vai apresentar a próxima palestra junto com o Adalberto Bellumini, professor da FGV, e o tema é Inovação e Pesquisa, Novos Paradigmas. Bom, um bom dia a todos, um prazer imenso, não digo estar nessa casa, porque eu faço parte dela já há quase 25 anos, então vocês notem que eu e a Zila aqui somos da velha guarda, baby boomers, né, Zila? A gente é de uma geração que acho que muito privilegiada, porque a minha primeira aula na GV foi com transparência em 1993, feita à mão, sorte que eu fiz Escola Pan-Americana de Artes, né? A gente sabia pintar, então os alunos me adoravam, minhas transparências porque eram coloridas, pintadas, né? E hoje a gente está aí com PowerPoint, daqui a pouco nem tela mais, vai estar tudo na parede, enfim, a gente vai estar trocando tudo digitalmente. Então, a nossa geração é uma geração engraçada, né? Que começamos na vitrolinha, né, Zila, quando a gente dava bailinho em casa, e agora temos tudo aí já em MP3, MP4, assim por diante. Eu me senti muito honrado de ter sido convidado para essa palestra. O Patá é ex-aluno meu, inclusive, e eu fico muito orgulhoso de ver o nosso ex-aluno já trabalhando, né, numa função executiva, e numa empresa que está sendo uma empresa de ponta nos dias de hoje. E, coincidentemente, eu entrei na FGV há quase 25 anos atrás para dar aula de pesquisa mercadológica, onde fui colega da Zila durante muitos anos nessa disciplina. Então, foi bacana estar fazendo parte aqui, porque o meio acadêmico, né, a universidade, eu fui executivo durante muitos anos, antes de assumir o posto de professor, migrar para a vida acadêmica, e até hoje eu sou consultor, quer dizer, continuo ligado com o mundo, de fato, executivo, mas eu trabalhei em grandes empresas, onde aprendi tudo sobre pesquisa. Inicialmente foi na Alpargatas, eu trabalhei na Abril, né? Trabalhei na Smirnoff, que sem dúvida foi a melhor fase da minha carreira, né? Trabalhei na Villares, na época a Villares era uma gigante, era a maior empresa de bens de capital da América Latina, e depois fui trabalhar na Moore, como já diretor de planejamento estratégico, um executivo internacional, numa empresa que era a famosa ex-líder mundial, que não existe mais, uma empresa centenária, que não abriu os olhos para as inovações que viriam e acabou sucumbindo, né? Obrigado. Esse aqui que vai para frente, esse aqui vai para trás. Isso, né? Isso. Tá. Obrigado, Patá. Então, e aí a gente, nesse ínterim, a gente acabou sempre mexendo muito com inovação, né? Eu fiquei assustado. Eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação da McKinsey em Toronto, na sede dessa multinacional que eu estou falando para vocês. Estava presente em 78 países. Ela era a líder mundial do mercado de formulários contínuos, que vocês nem sabem o que é isso hoje, a não ser as nossas gerações, né, Zila? Mas está aí, um negócio que centenário virou pó, né? E isso foi alertado em 1990, eu estava lá em fevereiro de 1990, em pleno carnaval, a gente trabalhando que nem um idiota lá em Toronto, né? E aí a McKinsey apresentou dezenas do que seriam os negócios do século XXI. Naquela época ainda nós não tínhamos nem internet, a internet veio surgir em 93 para 94 e ganha gás realmente no início desse novo século em que nós estamos vivendo, com o advento da Web 2.0. Mas, então, ali foi relatado uma série de produtos que hoje a gente vive 85% deles. Quer dizer, a McKinsey, em 1990, apresentou o que hoje a gente
vivencia e erraram apenas 15%. E uma coisa eles acertaram. Eles chegaram para a diretoria da Moore e falaram, olha, se vocês não mudarem o negócio de vocês, né, vocês terão de 10 a 15 anos no máximo de vida. E, coincidentemente, em 2005, a Moore apaga as suas luzes, né, e o que sobrou foi vendido para Dunley. Então, a gente passou por toda essa experiência e, aí, fruto disso, a gente sempre foi muito ligado com a parte de inovação. Talvez pela minha origem também de formação, que eu sou engenheiro de formação, né? E dentro de um campo da engenharia bastante, sempre que se atualiza muito, que era a aeronáutica. Então, a gente acabou tendo no sangue esse negócio da tal da inovação, e a despeito da minha idade já um pouco mais avançada, né, que já pelo menos tem as vantagens de andar de metrô e trem de graça, né? Já posso aposentar meu carro, só não aposento porque eu gosto de máquina, né, como engenheiro mecânico aeronáutico. Mas, enfim, a gente foi chamado para fazer uma palestra sobre esse tema, pesquisa, inovação e novos paradigmas. Muito bem. Nós começamos, né, o que a gente vai estar falando aqui, as mudanças que a gente vem vislumbrando no mundo da pesquisa, né? E aí a gente tem a academia e o mercado, né, onde que a gente vai estar presente, né? Hoje, indispensavelmente, a academia não tem como se distanciar mais do mercado, né? A gente prega na academia as metodologias de pesquisa que a gente acaba utilizando tanto no mundo acadêmico quanto no mundo prático, né? E que são as 3 metodologias clássicas que a gente tem hoje na pesquisa, né? Que é a exploratória, a descritiva e a experimental, que está crescendo muito, que são os experimentos, né? São as experiências, as situações em que a gente tenta avaliar por meio de métodos controlados, vamos dizer assim, que isso vem crescendo bastante. Esse caso que a gente fez aqui, que a gente vai estar embasando a nossa palestra, para mostrar a importância, que vocês estão vendo, a velocidade com que se conseguem, né, os resultados, eu vou estar apresentando para vocês um caso real de uma startup, de um aluno nosso, que é o Maurício, que aqui está, que daqui a pouco nós vamos chamá-lo aqui para, né, vir na frente, ter essa sensação. E o Maurício, ele está desenvolvendo, aluno nosso lá da FGV, do início do curso, está no início do seu curso de administração, ele está desenvolvendo uma nova marca de produtos na área de alimentos, né, de chás, etc. e tal. E a gente vai estar apresentando essa pesquisa que a gente fez, só que eu gostaria de dizer um pouquinho o seguinte, né, o que está inovando. Eu vou mostrar algumas estatísticas para vocês, que são muito recentes. Essa daqui é um estudo da ESOMAR. A ESOMAR é a European Society of Market Research, ou seja, a Sociedade Europeia de Pesquisa de Mercado, onde dela irradiam praticamente todas as novas normas, regras, código de ética que a gente usa no mundo inteiro, né? E vocês notem que a número 1, né, das pesquisas hoje é online. Segundo os estudos da ESOMAR, a tendência hoje são das pesquisas online estarem predominando sobre os outros métodos tradicionais, vamos dizer assim, agora eu posso usar o termo tradicional aqui com tranquilidade, né? Então, vocês notem que a online ela lidera com 24%, as eletrônicas e digitais automatizadas, que é basicamente esse tipo de que nós estamos tratando aqui, né? 19%, por telefone 12%, face a face 9%, ou seja, né, a pesquisa postal por mala direta que a gente fazia antigamente também já está entrando em total desuso. Então, essa é uma estatística que eu queria mostrar de 2014. E tem uma mais recente, que é uma pesquisa que foi feita pelo Green Book Research Industry Trends, que é o GRIT, que eles fazem com uma regularidade bastante grande. A última leitura foi do ano passado. E olha que interessante, né? O primeiro, né, são os métodos emergentes usados tanto pelos institutos quanto pelos clientes.
E vocês notem que quem está encabeçando a lista dos top 10 exatamente é o Mobile Surveys, ou Mobile Surveys. Depende se vocês estão na Inglaterra ou Estados Unidos. Né? Então, vocês notem que o que nós estamos tratando aqui hoje nesse evento é exatamente a número 1 no mundo, hoje em termos de tendências de atualização, né, de tecnologia embarcada. Aliás, esse assunto de tecnologia é um negócio que está revolucionando violentamente o mundo da pesquisa mercadológica. Não só esses métodos, mas também os métodos, ultimamente, que a gente tem utilizado, da neurociência, com o uso de equipamentos sofisticadíssimos, tem nos trazido mudanças assim impressionantes, validando muitas coisas de comportamento do consumidor e, por outro lado, nos trazendo novidades expressivas e importantes. Como se falou de marca aqui na primeira palestra, só para vocês terem um exemplo, há poucos anos atrás, estudos usando equipamentos hiper sofisticados de neurociência mostraram que, quando se fala numa marca, onde a pessoa é apaixonada por aquela marca, que são as love marks, que a gente chama, né? As marcas, ou a marca do coração, etc., aciona-se a mesma área do cérebro que se aciona para aqueles que tratam de religião. Né? Os fanáticos religiosos, quando falam das suas religiões, com aquele fanatismo que a gente está vendo, que está acontecendo com esse fanatismo todo aí, mundo afora, mas é tão forte, tão importante, que quando se fala da marca que a pessoa gosta, que ela é apaixonada, como a Apple, por exemplo, Harley Davidson e assim por diante, Coca-Cola, né? Enfim, aciona-se a mesma área do cérebro da religião. Ou seja, isso mostra, né, o que a gente tem que aprender, muita coisa ainda, que poderá ser descoberto com essas novas tecnologias que a gente está utilizando aí. Né? Então, nós estamos falando aqui exatamente de uma delas. Queria só fazer um complemento, né, ao professor Adalberto. Eu vi essa mudança dentro da universidade, né? Eu fui aluno da Zila e do Adalberto. Então, eu fiz pesquisa de mercado tem uns 4 anos, mais ou menos, e na época era assim, né? Tinha um projeto de pesquisa, então a gente tinha que sair na rua para caçar a pessoa fazer entrevista. Exatamente. Só que todo mundo ficava desmotivado, né? Aquela coisa, tem que sair na rua. Às vezes, alguns grupos arriscavam sair, mas só tomava não, né? Ninguém queria... Ficava lá na porta do metrô, mas ninguém queria parar para responder. Então, o pessoal desistia disso. Vamos para o Facebook, então, mandar para o Facebook. Então, uma semana antes de entregar o trabalho, o grupo de Facebook assim, era inundado com as pesquisas, só que ficava uma coisa super enviesada, né? Porque era sempre o mesmo público que respondia. E hoje a GV já está trabalhando com diversas outras metodologias na disciplina de pesquisa de mercado, né? Inclusive usando a nossa plataforma. Então, é bem mais eficiente e bem mais rápido, né? Então é bem legal ver essa mudança dentro da universidade em tão pouco tempo, né? Então tem uma conexão forte entre a academia e o mercado, né? Exatamente. Inclusive eles nos apoiam em alguns alunos que eu oriento muito TCC, e alguns alunos orientando os meus de TCC estão encaminhando para MindMiners para poderem ajudá-los nesse trabalho, né, de elaborar o questionário e aplicar via base da MISIMS, que está sendo muito mais rico do que o pessoal que sempre fazia aquilo lá, né? Usar a própria base das redes sociais que eles fazem parte. Mas então, está aí as estatísticas e outra, né? A importância do smartphone, como está crescendo. Uma pesquisa recente também da Kantar, mostrando a evolução no Brasil, né, o crescimento, a curva de crescimento da adoção de smartphones. Né? Então, hoje nós já passamos de 50% longe, né, já estava em 57% no primeiro semestre do ano passado. Infelizmente, eu não consegui com a Kantar o dado mais recente. Né? E aqui tem uma pesquisa do lado, que eu gostaria, né, que o Rodrigo comentasse um pouquinho, que foi feita da importância de consumo, né? Casa própria, plano de saúde, smartphones, notebook, né, Rodrigo? Foi um estudo original que a gente fez, acho que vários de vocês devem conhecer o que são os nossos estudos originais. Então, a gente sempre pega um tema, assim, geralmente um tema atual, que está bastante em discussão, e faz uma pesquisa sobre isso e lança o estudo, né? Então, esse foi comparando gerações. E é muito interessante que, se a gente analisa a geração Y, o smartphone já tem a mesma importância que um plano de saúde para essas pessoas. E é mais importante do que ter um notebook, ter um carro e ter uma televisão.
E só perde para casa própria e mesmo assim chegando perto já, né? Então o smartphone realmente para essa geração atual é parte da vida mesmo, né? Lembrando que o Y aqui são os millennials, né? Que a gente chama aí. Tá? Os millennials. Então é bacana. Então, o smartphone realmente está sendo um canal hoje de comunicação absolutamente vital. Aqui é o perfil dos usuários de smartphone no Brasil, um comparativo que foi feito entre o estudo do Ibope com a Nielsen, né, que mostra como é que está disperso, né, por gênero, por classe social, por região e por idade, e a base do MiSims, né, como tem uma semelhança fantástica aí, né, quer dizer, enquanto os gêneros de quem tem posse de smartphones no Brasil, segundo Ibope e Nielsen, é de 51% masculino, feminino, perdão, e 49% masculino, está bem equilibrado, praticamente meio a meio. Exatamente a base da MiSims tem a mesma, né, característica, a mesma distribuição. Por classe social, nós temos aqui 50% classe B, classe A com 12%. Vocês notam que a classe A é 12% também na MiSims, 46% em vez de 50%. 38 na classe C contra 35, né, da base Brasil, ou seja, uma semelhança muito expressiva, né, por região também. Vocês notem que tem um equilíbrio muito grande entre o de cima, que é base Brasil, e aqui base MiSims. E por faixa etária, a única coisa é que na faixa etária vai ter um pouco de desequilíbrio somente na minha geração, vamos dizer assim, no pessoal mais, né, que ainda está se adaptando, enfim, ou não tem muita paciência de usar para esse tipo de finalidade, mas, tirando isso, as outras faixas etárias já estão bastante equilibradas também, bem representadas. De qualquer forma, nos 50 ou mais aqui tem bastante gente, né, Rodrigo? Tem uma base substancial. São milhares de pessoas, né? Então, eu, por exemplo, estou nessa base já. E é por isso que a gente é sempre legal tentar distribuir proporcionalmente, né? Usar cotas para adequar essa distribuição, que embora seja parecida, tem essas pequenas disfunções, né? Então a gente sempre coloca as cotas, mesmo quando o cliente não pede, a gente coloca cotas para ficar mais proporcional a distribuição. Então, aí a gente tem aqui o estudo de caso, que vamos parar de conversa mole e vamos àquilo que interessa, né? O estudo de caso aqui, como falei para vocês, é um caso real, né? O Maurício, que está aqui à minha frente, tem 19 anos, é aluno nosso do segundo ano já do curso de administração, e por um azar danado dele vai ser meu aluno ano que vem, quero só ver, né? O Patá já passou, né? Isso já se livrou. Então, nós estamos aqui exatamente mostrando a aplicação disso para uma startup, gente. Porque a gente está cansado de saber o seguinte, as multinacionais, né, as grandes empresas, por exemplo, a Alpargatas, eu tinha um departamento de pesquisa mercadológica que me atendia. A minha irmã trabalhou na Nestlé 5 anos, ela que lançou a caixinha de bombons sortidos Nestlé, né? Então, vocês notam que marketing é mal de família aqui. E, então, a gente pesquisa, a gente sempre teve muito acesso. Na Smirnoff, a gente tinha um departamento de pesquisa que passaram nomes importantíssimos lá. Um que hoje foi vice-presidente do Gallup Internacional, o outro que é um professor hoje catedrático da USP, o Fauzi Matar, na época que eu entrei lá, e que hoje publica os melhores livros de pesquisa do Brasil, né? Então, a gente sempre teve esse contato com pessoas e institutos de pesquisas extremamente famosos, né? A Demanda, o Silvio, né? A Olenka da Sinal, a antiga Sinal, a Adélia Francischini, que foi presidente da SBPM, enfim. A gente sempre teve nesse circuito do outro lado da mesa, né? Como um pedinte de pesquisa, um solicitador. Depois eu acabei entrando, fazendo trabalho junto com outros institutos, e pela FGV nós fizemos muitos projetos em conjunto com o Ibope, com o Nielsen, com a Adélia Francischini, com a Olenka, enfim, com várias, né, com o Silvio da Demanda, com esses grandes institutos. E aí o que acontece? É só que a gente raramente via uma pequena empresa podendo se utilizar desse recurso tão importante que é a pesquisa mercadológica, principalmente para embasar suas tomadas de decisão.
Porque é aquela história, gente, por mais que a gente entenda, possa ter uma cultura grande, etc., a gente não é dono da verdade. A gente não conhece tudo sobre o nosso mercado, sobre o nosso consumidor, especialmente num país, num porte como é o nosso no Brasil, né? Eu me lembro muito bem, a primeira pesquisa que eu fiz, que eu fui treinado pela Ed, que era gerente de pesquisa da Alpargatas, e a Clarice Herzog, que acho que muitos de vocês já ouviram falar, que era vice-presidente da Ogilvy Mather, que era a minha agência de propaganda, que juntas fizeram o primeiro projeto de pesquisa do produto, que eu fui ser gerente de produto júnior, né? E aí a gente montou a pesquisa, e essa pesquisa trouxe insights que a gente jamais tinha pensado, insights que a Alpargatas, em 30 anos que o produto tinha de vida e de existência, sequer tinha pensado que poderia acontecer, né? E então é aquela história, algumas cores, pela primeira vez a gente fez com que as coleções de padronagem de lonas, eu fui cuidar da lonas, de linha de lonas para decoração, para todos, etc., e a Alpargatas até então não sabia que tinha lona para, né, tinha moda, cores da moda. E essa pesquisa apontou tudo isso. Então, daí a importância de mesmo uma pequena empresa poder ter esse luxo, né, de ter acesso a uma pesquisa dessa natureza. Então, a intenção hoje aqui agora é mostrar para vocês, né, o que a gente foi tentar entender aqui, né, os hábitos das pessoas que consomem esses produtos mais naturais, por que consomem produtos saudáveis, e quem não consome, qual o motivo, como se comunica com o público-alvo e como é a concorrência desse setor. Certo? Então, lembrando assim que a amostragem, aqui existem alguns mitos que eu gostaria de dizer para vocês, existem 2 métodos de amostragem, né? Um que é o que muita gente acha que é o correto, né? Eu, na minha carreira toda, eu tive a oportunidade de ter grandes estatísticos, né, desde os meus professores na faculdade até os meus colegas na FGV, que nós já fizemos muitos projetos juntos, onde a estatística prevê os 2. Não existe o certo ou errado, existe o mais adequado para aquele meu estudo, né? Então, o que normalmente se fala por aí, todo processo estatístico de pesquisa, a amostragem tem que ser probabilística, ou seja, tem que ter algum critério absolutamente impessoal e imparcial de escolha. Seria algum critério de sorteio, etc. e tal. E aí nós temos a aleatória simples, a estratificada, que eu faço uns desenhos, uns recortes. A sistemática, que é, por exemplo, a cada 10 pessoas que passam na minha catraca, eu paro uma para entrevistar, né? E a conglomerado área, que é a pesquisa onde eu vou sortear um quarteirão e vou sortear os domicílios naquele quarteirão que o PNAD, por exemplo, usa, o IBGE usa, né, para manter atualizado o nosso censo populacional, por exemplo. O mesmo critério que o IBOP usa para pôr os aparelhinhos nos televisores para fazer a medição de audiência e assim por diante. Na realidade, aqui, no caso da MindMiners, da base MISIMS, a gente vai trabalhar com uma outra condição, a gente vai trabalhar com as não probabilísticas. Por quê? Porque, embora eu possa disparar para um monte de gente, aleatoriamente, no primeiro momento, eu nunca tenho um controle absoluto sobre quem responde. Então, todo método de pesquisa de questionário auto-preenchido, ele, por definição, ele é considerado não probabilístico. A única coisa que tem de diferença do de baixo para o de cima, vocês estão vendo essa plaquinha aqui que é de proibido estacionar? Isso não é proibido estacionar, é proibido falar em erro. Só isso. Eu não posso calcular a margem de erro. Mas é aquela pergunta, será que eu sempre preciso dessa tal margem de erro? Às vezes não, né? Em marketing é muito comum a gente não ter que ficar com essa neurose de ter que ter margem de erro, aquela coisa toda. E existem muitas falácias no mercado, que a gente já ouviu besteira ao longo desses anos todos na nossa carreira. Tipo assim, se não for probabilística, não presta. Às vezes é o contrário, você tem que fazer uma não probabilística. Se fizer probabilística, você está errado, né? Em que situações? Em que eu tenho uma amostra, um universo muito concentrado, muito irregular, né?
E aquela história, às vezes, para baratear o estudo, eu tenho que fazer não probabilístico. Enfim, né? Nós vamos estar trabalhando nessa seara aqui de baixo, que não tem nada a ver com o caso de cima. Eu só não posso falar em margem de erro. E aí a gente tem um monte de besteira, tipo, uma vez eu fui procurado por uma empresa, queremos fazer uma pesquisa de satisfação, que legal. Só que nós queremos uma pesquisa de satisfação com 2% de margem de erro. Eu fiquei meio chocado, porque eu estou falando em milhares, né? Vou mostrar para vocês aqui né? Qual deve ser o tamanho da minha amostra. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, uma tabela de Harvard. Né? Se eu quero um estudo com 2% de margem de erro, se o meu universo é infinito, eu preciso fazer 2.500 entrevistas. É gente para chuchu. Será que eu preciso de tudo isso? Detalhe, a empresa tinha 10 mil clientes, era na área B2B, era uma empresa que fornecia vale transporte. Bom, se ele tem 10 mil, aí eu preciso fazer só 2.000 entrevistas, não preciso nem das 2.500. Vocês acreditam que o diretor não acreditava? Falou, não, mas eu aprendi com o meu professor de estatística, quando fiz engenharia, lá nos Cafundó do Judas, lá em 1920, né, que a amostra tem que ter uma margem de erro de 2%, senão não presta. Bom, na engenharia até vale, realmente você está lidando ali com peças, com componentes, controle estatístico de qualidade, que, by the way, foi meu TCC quando eu fiz o curso de engenharia, né? Eu falei, 2%, agora você está falando de marketing. Se você tem lá, né, é uma pesquisa de satisfação, é uma coisa altamente qualitativa, né? Então, o que acontece? Se você tem lá 80% de gente que está satisfeita com o teu produto, se é 80, 85, 82, 83, tanto faz. Não é? Se você tem 40% de gente só que está satisfeita com você, você está com um baita de um problema. Vocês concordam comigo? Independentemente se eu estou com 5 ou 10% de margem de erro. Não é? Então, não tem. Vocês tem outra falácia que tem no mercado é que a amostra para ser boa tem que ser 10% do tamanho do universo. Eu fico com pena do pessoal da Coca-Cola aqui, da Nestlé, né? Então vocês podem rasgar, jogar tudo no lixo as pesquisas que vocês fizeram, que não serve para nada. Vocês teriam que ter milhões de gente na amostra. Quer dizer, olha que coisa mais nonsense. E a prova disso está aqui no estudo que a Missims fez, que eu agradeço imensamente. O que você acha de empresas que te telefonam para oferecer produtos ou serviços? Telemarketing ativo. A BEND, Associação Brasileira das Empresas de Marketing Direto, fez uma pesquisa alguns anos atrás, onde a mídia de maior rejeição, que superava 80%, era exatamente o telemarketing ativo. Essa mesma pesquisa a Missims fez agora, e a gente fez um recorte com as 300 pessoas primeiras que responderam e chegamos até 1.500, não é isso, Rodrigo? Foram diferentes as amostras. Foram amostras diferentes mas mesmo. as mesmas cotas, distribuição igual. Mesma cota, tudo igual, só que amostras diferentes, né? Vocês notem, olha as respostas de 300 pessoas. 300 eu estou falando aqui numa margem de erro entre 5% e 10%, né? Que incomoda muito, e o 4 que incomoda, ou seja, o 5 e o 4 somam mais de 80%. E aqui embaixo, a hora que foi bater em 1.500 pessoas, 55 contra 55, 27 contra 29. Nós tivemos um desvio de 2% só de uma amostra para outra. A hora que eu somo tudo, eu tive 80 e poucos por cento em cima e 80 e poucos por cento embaixo. Quer dizer, eu gastei dinheiro, tempo, para garantir praticamente a mesma resposta. Então, essa sensibilidade que a gente tem que tomar cuidado, gente. Existem muitas besteiras que se falam aí no mercado com respeito à amostragem. Tá? Então, não preciso fazer 5.000 entrevistas para chegar à mesma conclusão que uma pesquisa bem elaborada com 300, 400, 500 respostas me trará a mesma verdade. Né? Pensem mais em tendências e não em números exatos. A gente não precisa da precisão, né, científica, matemática, muitas vezes, no estudo, para poder concluir as coisas. Bom,
Quanto ao critério Brasil, que é o adotado pela MICIMS, não tem como a gente fugir, porque é o método que classicamente a gente entende como adotado por todas as entidades aqui no Brasil. Eu tenho críticas ferrenhas contra essa porcaria, mas é o que vale. Então, aquela história, a gente tem que conviver com ele até que se crie algo melhor, né? Eu fico assim até chocado, porque vocês notem que desculpem, aqui pela escolaridade, ó, para em 7 quando você tem superior completo. Por isso que eu estou pensando seriamente em mandar as favas a continuação do meu doutorado, porque eu vou continuar só com 7 pontos, então para que eu vou perder meu tempo? Né? Tempo e dinheiro, né? Então, essa história, temos alguns erros aí impressionantes, mas deixa para lá, né? Então, pesquisa, gente, é um universo de descobertas. Nós vamos mostrar aqui as 2 pesquisas rapidamente que foram feitas, a comunicação e distribuição. Nós testamos a frequência de consumo de produtos saudáveis, onde o consumidor procura informação, para a gente ter o foco na comunicação depois, quais são os influenciadores digitais, que nós já estamos preocupados com isso, quem são as pessoas que fazem, vocês viram aqui logo na primeira palestra da Sharp, né, a importância desse pessoal, que hoje são grandes stakeholders aí, importantíssimos, né, onde o consumidor compra os produtos e como deve ser a distribuição. Aqui nós tínhamos alguns parâmetros, né, que o Maurício tinha em mente, fazer só online no começo, aquela coisa toda, e a pesquisa apontou algumas coisas que a gente teria que mudar, que depois eu pediria a ele para comentar. E hábitos de concorrência foi o segundo estudo, razões de consumo e não consumo, hábitos de avaliação da concorrência, para a gente ter uma ideia de que mercado que a gente vai estar entrando, tá certo? Então, vamos explorar os dados aí da plataforma e ver que descobertas que nós tivemos. O Rodrigo vai falar um pouquinho aí, né, Rodrigo? Depois a gente vai pedir para o Maurício dar o depoimento dele, né? Porque ele teve a oportunidade de, como uma startup, né, de pequeníssimo, micro porte ainda, nesse momento, de ter acesso a uma ferramenta dessa riqueza e um custo absolutamente acessível, mesmo para uma empresa de pequeno porte, o que era inconcebível no passado, né, pelos métodos clássicos de pesquisa mercadológica. Tá certo? Então, a gente realmente virou um fã inveterado dessas novas tendências, novas tecnologias que estão vindo por aí. Tá, está aí o resultado. Você quer vir aqui na frente, Rodrigo? Posso ir passando e a Tá. gente vai comentando, né? Tá Acho bom. que é mais fácil. Então, o Maurício vai focar em produtos saudáveis, né? Então, chás funcionais, suplementos alimentares, né? Para pessoas interessadas em bem-estar e saúde. Então, a gente vai passar por alguns resultados que se destacaram. Lugares que a pessoa costuma procurar informações, o Google aparece disparado na frente. O Google aqui, ó, disparado. E olha que interessante, uma coisa, lojas físicas aparecem também
por essa importância, pelo fato de ser impessoal, as pessoas são francas, né? Elas são honestas nas respostas, é impressionante. E aqui algumas fotos de produtos que a gente pediu para que ele fotografasse, produtos que ele usa, né, que ele considera saudáveis, né? Então aparece aí uma série de fotos, né, como vocês estão vendo. Diferentes marcas e tal. Tem as marcas, né? Aparecem várias marcas aí. Vamos voltar agora para aquela parte do peso, professor? Vamos. Da apresentação. Vamos lá, falar do peso e do... Então, esse tipo de recurso é fantástico, né, que essa ferramenta propicia, né? Você quer ir lá para o PowerPoint, onde a gente tem já... No PowerPoint a gente tem consolidado a parte de peso, medidas, a gente calculou o índice, né, de massa da população. Vocês vão achar interessante. Olha, o brasileiro está acima do peso, né? Então a gente avaliou aqui, né, as alturas, os pesos, né? E aí o que acontece? Aqui o índice de massa corporal, né? Pensando na sua alimentação e hábitos de vida, você considera uma pessoa saudável. Olha que interessante, isso aqui é o que a gente teve da amostra. Aqui nós tivemos 400 pessoas, né, que retornaram à pesquisa. Dessas, peso ideal 53%, com obesidade abaixo do peso só 3%, e obesos, né, sobrepeso 30% e 14% já como obesos. É engraçado que quando perguntados aos obesos, ou seja, aqueles que estavam acima do peso, né, pensando, você se considera uma pessoa saudável? Sim, 70%. Então, o pessoal que está gordinho, mas se acha saudável, acabou. Está de bem consigo próprio, né? Tá certo? Que, aliás, me deixou muito feliz, porque ultimamente, já com o meu avanço de idade, está difícil segurar essa porcaria chamada barriguinha, pneuzinho, né? Então eu falo, tá vendo, eu posso ser feliz e me dar bem com o meu peso sem problema nenhum, né? Então são coisas curiosas aí que a gente encontrou na pesquisa, né? Outra coisa que a gente... Oi? O primeiro painel, sim. Influenciadora. Exatamente. Exato. Não. Nada. Sim, sim. Exatamente. Está aqui a pesquisa comprovando exatamente aquilo que foi dito aí, que a gente viu logo no começo da manhã, né? Outra coisa que a gente faz aqui é o tal do NPS, que é o Net Promoter Score, que é um dos índices que a gente pode adotar também nesse sistema de pesquisa, que é para ver se você indicaria a marca que você consome, aqui testando os principais concorrentes, e a gente descobriu, né, que os concorrentes estão muito equiparados, né, quer dizer, não tem nenhuma marca que dispara, que seria a marca de paixão, por exemplo, ou seja, existe uma oportunidade muito grande dessa nova marca que virá de ser trabalhada para ser uma marca muito mais de coração, muito mais linkada com a qualidade de vida dos respondentes e dos futuros clientes, né? Ou seja, isso aqui apresentou que a barreira à entrada em termos de concorrência realmente não é preocupante. Isso foi uma boa notícia que nós tivemos, né? Por outro lado, para as marcas que atuam no mercado, eles têm muito que fazer ainda, que eles estão na região que a gente considera de zona de aperfeiçoamento, né? Que é entre 0% e 50%. Do Net Promoter Score. Mas não tem nenhuma marca aí que suplanta, que passaria dos 70%, que seria o ideal, né, de estar, se você estivesse bem. Pessoal, tá certo? Desculpa a interrupção, só em função do tempo. A gente tem sim. mais alguns minutinhos, tá? 3 minutinhos. Sim. A gente já está terminando. Então, está aí. E a conclusão, a pesquisa como uma aliada na tomada de decisões, ela é fundamental. Eu queria chamar o Maurício para rapidamente falar um pouquinho da experiência dele, que ele teve a oportunidade por conta desse convívio conosco, né? Eu gostaria que o Maurício falasse um pouquinho do que ele percebeu, aquilo que ele imaginava para o produto, para o negócio dele, o que ele passou a pensar agora depois da pesquisa. Bom, pessoal, primeiro é um prazer estar aqui de manhã com vocês, falar aqui nesse evento, ainda ser estudo de caso,
dessa pesquisa. O professor Adalberto, ele é meu mentor de marketing e planejamento estratégico lá na empresa. A gente tem outros professores da GV, também um mentor para cada área. E ele que me apresentou a MindMiners, né? E assim, eu acho que é uma coisa, o que eles fizeram aqui foi muito disruptivo, foi a democratização. Então, uma ferramenta que antes só era acessível para as empresas de grande porte, hoje até uma startup que nem a minha consegue usar, e que é muito importante para a tomada de decisão. Então, a gente teve vários insights nessa pesquisa, e a gente reviu o nosso planejamento estratégico, e, por exemplo, na parte de comunicação, a gente vai dar um foco maior para o público masculino, porque todos aqueles concorrentes, eles geralmente só focam no público feminino. A parte de distribuição, no começo nossa ideia era só distribuir nosso produto pela internet, e a gente viu que é impossível assim. Então a gente vai ter que entrar no varejo tradicional aqui em São Paulo, já no início. Os influenciadores, né, a gente conseguiu pegar vários nomes de influenciadores. Então, assim, eu acho que foi uma experiência muito importante, que agregou muito, e é isso, gente. Obrigada. E eu queria terminar mostrando um slide que me deixou muito tranquilo, que agora eu posso dizer para minha mulher que existem alguns produtos que são muito saudáveis no meu consumo do dia a dia e que a pesquisa comprovou. Não é? Que surpresas agradáveis que a pesquisa pode nos trazer. Olha lá, cerveja, hambúrguer, tá vendo? Então, essas são algumas fotos curiosas que a gente teve. Então, podemos tomar nossa cervejinha, que eu sempre preguei que, afinal de contas, é suco natural de cevada, né? E aí, nós tivemos essa grata surpresa. E, por fim, gente, a gente queria agradecer imensamente a todos vocês, né, pelos minutos aí que vocês deprenderam da atenção. Espero que tenham aprendido um pouquinho de algumas besteiras que a gente tem no mundo da pesquisa que a gente tem que realmente pôr por terra. Ou seja, vocês notam que preconceito tem em todo lugar, né, inclusive com pesquisa, tá vendo? Tá certo? Obrigada. Obrigado.